Boa noite, irmãos. Boa noite. Já envolvidos, não é mesmo, com a prece de abertura, eu trago como tema: até quando seremos fortes? Diante de tanta violência, onde comentávamos, inclusive nos estudos, corrupções, guerras, enfermidades, vírus, aqui e ali, doenças novas chegando em determinados continentes, determinados países, enfermidades que temos, pensamentos não tão bons. Até quando seremos fortes em relação a tudo isso? E como, depois da queda, termos forças para levantar novamente? Lembrando que Jesus nos disse que no mundo tereis aflições. Não viemos aqui para férias. Não. Teremos prantos e ranger de dentes. Sofreremos aqui nesse plano. Mas da onde tirar essa força, essa vontade de levantar de novo, e muitas vezes não tendo uma possibilidade de melhoramento, digamos assim, na nossa caminhada evolutiva? Aonde encontrar isso? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele nos traz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas como entender essa pequena palavra e tão poderosa, inclusive ainda um tanto misteriosa, porque cada um tem a sua fé de uma forma, de sentimento, de forma explicativa, e todo mundo, quando pediu, quando recebeu no tempo certo, e se perguntar se tem fé, o indivíduo vai dizer que tem. Se pedir para explicar, o irmão muitas vezes não vai nem saber como explicar, mas ele tem fé. Se a pessoa falar que eu tenho fé, não duvide. A fé dela, talvez, da pessoa seja somada com muitos, maior do que todos esses somados. Mas o que é essa fé, então? O que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz em relação a entendermos mais essa fé, essa força que faz com que a gente receba esse impulso para cima e para frente quando estamos lá no chão caído? Lá no capítulo 29, no item 11, na Instrução dos Espíritos: a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. No sentido do filho é a esperança e a caridade, não é mesmo? A esperança e a caridade são corolários de fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso conhecimento e, portanto, o vosso amor? Quando temos fé, temos amor. Porque se pedimos, se esperamos,
por algo ou por alguém, nós somos movimentados por esse amor. Eu digo esse amor maior que Jesus nos traz e nos ensina a cada momento, e temos que refletir muito em relação a esse amor maior, porque muitas vezes a nossa existência é rápida demais, mas sempre é tempo para essa reforma íntima. Continuando então, aqui Tiago diz sobre a fé e suas obras. Mas quais são as obras da fé? São as ações concretas de amor. A gente pegando essa frase, já dá para ter uma dimensão bem maior, não é mesmo? Quando se fala em amor, o amor maior de Jesus. A caridade e a melhoria moral faz com que brotam uma fé raciocinada, não aquela fé cega que muitas crenças sem preconceito, com respeito têm. Quando começamos a observar que concretizamos algo que pensamos, que potencializamos a nossa fé, e quando isso acontece, percebemos que não é nada cego, é sim conduzido para aquele objetivo, por aquele sonho, por aquela vontade. Então, quando os nossos conceitos morais, a gente começa a burilar, melhorar ele, lapidar, a gente percebe que isso fica mais nítido em nosso âmago, a fé. Seguindo então. Nas nossas existências, convivemos com verdadeiros turbilhões de ordem física, mental e espiritual. Em verdade, poucos de nós se debruçam para analisar os fatos que nos ocorrem no dia a dia, nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos, muitas vezes através da preocupação com coisas aqui do mundo, com os nossos familiares, conosco também, às vezes a gente deixa de refletir em relação ao que sentimos, ao que pensamos e muitas vezes ao que fizemos. Aqui me recordo muito, já trouxe aqui Santo Agostinho, não é mesmo? Ele fazia a sua análise diária, refletia se ele poderia ter feito mais caridade com o próximo, se não tratou ou ofendeu o próximo, e o que ele poderia fazer mais em relação à caridade, mais ou menos nesta linha. Para esse mister, então, precisamos primeiramente nos conhecer e inspecionar o que realmente somos, não aqui nesse plano, o que realmente temos no nosso íntimo, que, tirando o nosso corpo, tirando as nossas atividades, a nossa posição familiar na sociedade, o que fizemos, o que realmente somos. Como agimos nos nossos relacionamentos e principalmente o que pensamos. Tudo, meus irmãos, nasce no pensamento. E muitas vezes, quando nasce no pensamento, a espiritualidade, de uma forma, de uma ideia fixa, de uma monoideia, de um pensamento, acende uma palavra. Não digo que seja má ou benéfico, pode ser as duas. Então temos que cuidar tudo o que brota do nosso pensamento. São pensamentos nossos? É edificante? É bom ou não é bom? Decorre do pensamento a forma de que poderemos
aprimorar nossas atitudes e deixarmos nos iludir por ideias incompatíveis a nossas questões morais, o oposto da nossa moralidade. Então temos aqui o livre-arbítrio, não é mesmo? O poder de escolha. Ou pensamos de uma forma, ou pensamos de outra forma. Mas como analisar essas condições, essas situações de esperança, de fé? Como podemos fazer esse virar os olhos para o nosso íntimo e observar os nossos erros, os nossos defeitos, nos traços do caráter, nos traços da maledicência ou não? Como? Porque muitas vezes a gente é sabotado pelo próprio inconsciente nosso, através do ego, do nosso orgulho. Eu posso pensar, não, mas eu não preciso disso. Eu vou lá na casa espírita 1 ou 2 vezes por mês e eu falo para o pessoal lá, eu trago coisas escritas. Eu posso pensar assim. E não fazer essa autoanálise, esse pensamento no meu íntimo. Mas de que forma fazer? Qual é o olhar que precisamos para que isso aconteça de verdade? O olhar transpessoal em si mesmo. Veja bem, que a transpessoalidade analisada de uma figura é simples. A gente se envolve com fatos ao redor dela e a gente cria uma nova história, digamos assim. Mas esse olhar transpessoal em nós mesmos, como é que vai ficar? Talvez não consigamos em uma existência de tão impactante e importante e difícil que devido que somos pequenos em relação a olhar para dentro de nós. Pois bem, então, a transpessoalidade em si mesmo refere-se em um processo de autoconhecimento profundo que vai além da identidade pessoal, o eu, o ego, entende? É além disso, para incluir dimensões mais amplas da experiência humana, como a espiritualidade e a consciência universal. Pois bem, a espiritualidade. Muitos de nós pensamos, eu digo num sentido global, que morreu o corpo, tudo vai junto com ele. O nosso auxílio, a nossa sabedoria de vida, cada um tem uma sabedoria de vida, cada um é doutor naquilo que faz, naquilo que pensa. Os auxílios, as experiências, o esforço de estar aqui é um esforço, não é mesmo? Então, quando o corpo perece, todo esse princípio inteligente nosso, esse auxílio, esse amor maior, essa caridade, às vezes emprestamos os nossos ouvidos ou falamos alguma palavra que edifica e modifica a vida das pessoas. Eu fui um exemplo disso, uma palavra me salvou, como ocorre com muitos por aí pelo mundo. Uma palavra modifica tudo. É uma virada de uma chave para uma porta diferente na nossa existência, na nossa vida. E como vamos pensar dessa forma espiritual? Será que o nosso bondoso Pai, nosso Criador, criou seres, criou indivíduos que, com o prazo de validade vencido, chegou naquele tempo, morre e se foi a inteligência, se foi tudo junto com o corpo físico? Não. Deus é sabedoria. Não poderíamos terminar ali deixando nossa inteligência, nossa luz, aonde que ia ficar? Somos um diamante
incrustados ali com aquela casca, com aquele, com tudo aquilo que esconde o brilho nosso. E temos que, através do burilamento, lapidar aquilo, não é mesmo? Para que possamos mostrar a luz íntima que temos. Então Deus não nos fez para cairmos, tombarmos junto com o corpo. O que cai ali é esse nosso veículo. O espírito, ele está, na realidade, preso ao corpo. Quando desencarnamos, ele parte para a espiritualidade feliz. Ele não está nem aí com o corpo. Salvo aqueles muito materialistas, não é mesmo? Então, ter um olhar mais integral em relação de que não somos somente esse corpo de carne. Somos muito mais. Quantos de nós na humanidade que tiveram ideias que salvaram o mundo através de medicamentos, de invenções, muitas vezes vem da onde aquilo? O indivíduo até muitas vezes vem de uma família humilde, com menos instrução, e tem uma ideia que o mundo inteiro se envolveu, que fez bem à humanidade. Da onde que sai essa inteligência, esse princípio inteligente? Essa ideia vem lá das vidas passadas. Temos ainda muita influência das nossas vidas passadas. Tanto também temos nossos atrapalhos. Isso é uma realidade. Então, como exercitar, digamos assim, como essa transpessoalidade em si mesmo? Como que vamos dar o primeiro passo, digamos assim? Quais os princípios? O primeiro princípio, a integralidade, como falava antes. Enxergar-se como um ser completo que possui uma dimensão espiritual inata e não apenas como um organismo biológico, um conjunto de comportamentos, como disse antes. Não somente esse nosso corpo biológico, com ideias, sim, mas não somente isso. Atentarmos para essa integralidade. Divaldo Franco tem um livro, comentamos ontem, inclusive acho que com o Janeiro, O Homem Integral. Tudo que eu falar aqui, na realidade, está nesse livro. Eu ainda não li, mas recomendo. É pensar de uma forma integral. O nosso espírito, que sobrevive da morte do corpo, ele é do universo. O espírito, ele é do mundo espiritual e do universo, não aqui do nosso planeta. 2. Transcendência. Ir além das limitações da personalidade da persona, né? Nosso caráter, nossa forma de ser, nosso código, digamos assim. E do autoconhecimento, a capacitação para perceber outras dimensões da realidade ou conexões. O que seria, na realidade, isso? Uma consciência superior. No mesmo sentido que eu digo, além do nosso corpo, algo além na espiritualidade. Quando aqui estamos com o véu do esquecimento, temos curiosidade na área espiritual, não é mesmo? Como é que é lá, se é tudo colorido ou não, conforme a caminhada de cada um. Mas pensar nesse sentido, não agirmos como amanhã fosse o último dia e viver como se fosse, sem pensar no amanhã. Não, vamos pensar dessa forma mais transcendente, mais além desse limite físico que temos em relação ao corpo. E ter a percepção disso, do universo, que olha, eu não consigo nem dizer essa palavra de tanto que não sei dele. 3. Buscar por significado, eis aqui. Explorar o propósito da vida e o sentido mais profundo da existência,
o que pode levar a uma maior harmonia e paz interior. A gente ouve muito, né? Qual é o teu propósito da vida? Muitas vezes não conseguimos localizar. Temos a nossa vida, lutamos, trabalhamos, vivemos, mas muitas vezes o propósito da nossa vida, às vezes ainda está lá no nosso íntimo, que não conseguimos chegar lá e perceber aquilo. Muitas vezes uma tristeza, uma enfermidade, muitas vezes o dinheiro, isso são tudo provas que faz com que a gente descubra que tem um propósito, um sentido a vida da gente. É o sentimento mais profundo da existência, o que pode levar a uma maior harmonia e paz interior, como disse. Quando vislumbramos isso, quando olhamos à distância no nosso íntimo isto, a gente encontra uma paz, uma tranquilidade. Porque daí a gente já tem uma perspectiva do que fazer ou continuar naquela caminhada que ainda está. 4. Autoconsciência ampliada. Já a autoconsciência não é fácil, imagina ampliando. Desenvolver a capacidade de observar os próprios pensamentos, emoções e padrões de comportamento a partir de uma perspectiva mais elevada e compassiva. É o orai e vigiai, não é mesmo? Que tanto Jesus nos ensina. Se esses pensamentos são nossos, se não são. Então, ter essa ideia de pensar em relação às nossas emoções, nosso padrão de comportamento, se analisamos se somos bons cidadãos ou não. Nesse garimpo interior, teremos oportunidade de vislumbrar quantos valores possuímos e tantos outros carentes de uma atenção especial para o devido burilamento. Quantos valores ainda não descobrimos, não é mesmo? Quantos pensamentos e atitudes importantes que ainda não conseguimos desse garimpo, como diz aqui, interior. Temos irmãos que no leito de morte muitas vezes expressam uma frase que vai levar um pensador lá a desenvolver certas coisas. Então somos inteligência, nós somos conhecimento e muitas vezes não chegamos a esse ponto de conhecer esses valores íntimos ainda que temos. É preciso que tenhamos total isenção nessa tarefa diuturna e jamais deveremos nutrir sentimento de culpa. Até aqui botei na barra para dar uma segurada um pouco. A culpa, meus irmãos, é uma palavra que no meu entendimento deveria ser abolida de todas as línguas, de todo o sentimento do ser humano. Quem não errou? Jesus, lá naquela passagem da mulher adúltera, que encontrava-se a turba com as mãos cheias de pedra, que era a justiça que eles faziam, foi perguntado a Jesus se aquilo era justo, era certo. E ele diz que quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Eles foram largar as pedras, foram se afastando, e a mulher sobreviveu. A culpa, qual a criança que não levou um dedo e disse assim, isso é culpa tua, não é mesmo? Isso ecoa na eternidade.
Erramos, todos nós erramos, às vezes de tão ignorantes que somos que não entendemos que erramos. Um detrito moral, não é mesmo? Que surge da consciência de um erro, uma falta moral que nos afasta das leis divinas, gerando remorso, autopunição e desequilíbrio. E poderíamos desdobrar de coisas mais severas e tristes ainda. Então nunca vamos culpar ninguém. Erramos, talvez bem mais do que aquele que talvez iríamos culpar. Somos espíritos ainda em crescimento e, portanto, passíveis de erro. O principal de tudo isso é reconhecermos nossas fraquezas e buscarmos a devida correção. Novamente, entrando, Jesus aqui com a reforma íntima. Como falei antes, obviamente, esse processo não se esgota em uma única reencarnação. Tenhamos paciência, saibamos esperar a mudança que, sem sombra de dúvida, ocorrerá. Temos muito o imediatismo, não é mesmo? Queremos tudo para ontem. Nós ainda fechamos a gaveta e jogamos a chave. Não, temos que abrir a gaveta e jogar a chave dentro. Então, esse imediatismo nos atrasa muito. É uma verdadeira pedra no caminho que nos afasta da perseverança e da disciplina. Quando queremos aquilo, o que queremos, afoito que somos, nos tornamos momentaneamente, nem que seja, indisciplinados. Afasta-se dali a disciplina. A vontade é imprescindível nesse contexto. Sem ela, nada faremos. Dela nasce a ideia daquilo que precisamos, regidos que somos pela lei do progresso. E essa lei do progresso, como é que vamos entender essa lei do progresso? Quando se diz lei do progresso, é em relação ao nosso progresso espiritual, ao nosso progresso aqui neste mundo. E buscamos lá no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 798, no capítulo 8, na terceira parte. Vamos ver qual é a contribuição do Espiritismo para o progresso humano. Lá na questão 798, influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas para algumas pessoas? É a pergunta. A resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história humana, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Uma por amor próprio, outra por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais sobre a pena de se tornarem ridículos. Amenizando, uma palavra aqui.
então eles vão perceber que o Espiritismo é o caminho da salvação, como Jesus nos demonstra. Partindo desse princípio, damos a largada para a grande tarefa, passo a passo, conscientes da importância dessa missão própria de todos nós. Mas não fiquemos na individualidade, buscando o progresso. Essa obrigação estende-se para todos que convivem conosco, pois nunca evoluiremos sozinhos. Aos nossos familiares, não é mesmo? À sociedade como um todo, sozinho não chegaremos a lugar nenhum. Os percalços serão muitos, teremos muito, como disse, aflições, teremos prantos. Os percalços serão muitos, mas disciplinados iremos superá-los. E a pergunta inicial: até quando seremos fortes? Momentos de fraqueza e desânimos podem acontecer pela fragilidade que temos para as batalhas do nosso interior, do nosso íntimo. As sombras do passado ainda multiplicam-se no presente, muito mais do que pensamos, trazendo-nos insinuações das atitudes pretéritas, como eu disse antes, palavras que vêm na nossa mente, nos insinuando, nos orientando, não muitas vezes por um caminho bom, não é mesmo? Então vale a pena citar aqui apóstolo Paulo, na sua grandiosidade, não é mesmo? Na sua luz, conforme lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quando eu li esta frase do apóstolo Paulo, eu tive que materializar ela para poder entender melhor em relação da fé que ele disse. Se fizermos uma analogia da fé como se fosse um escudo, porque ele falou de combate, não é mesmo? Combati o bom combate, dentro do amor, dentro dos preceitos, seguindo, né, Jesus. Terminei a corrida e guardei a fé, como se fosse um escudo de proteção de Paulo. Podemos considerar que essa luta interior se constitui no maior obstáculo para a nossa evolução, a reforma íntima nossa. Para sairmos vitoriosos, teremos que abdicar dos hábitos equivocados. Também temos que virar nossos olhos e observar esses equívocos, não é mesmo? Que praticamos, sabendo que é necessário essa atitude para conseguirmos o propósito almejado, vinculados fortemente na matéria e sem vislumbrar o porvir com as promessas de Jesus, permaneceremos nos emaranhados e pesadelos que nos dificultam caminhar para a nossa redenção. Então, sim, nós mesmos temos que procurar observar, fazer essa transpessoalidade de si mesmo, tentar ir em direção dos preceitos morais, tentando nos reformar intimamente, para que talvez aqui nesse plano, talvez algum dia
não mais habitarmos planetas mais felizes, talvez, e não de provas e expiações. Eu agradeço pela paciência de me ouvir. Espero que modifique positivamente uma vírgula, quem tem que ser modificado. E vamos então para a prece de harmonização. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, por conseguirmos refletir sobre seus ensinamentos, pelo direcionamento que sempre nos traz dentro do Evangelho, dentro dos exemplos, que possamos, ao sair daqui, com boas energias, levar para os nossos entes queridos, nossos familiares, e que as dúvidas, as inseguranças sejam trocadas por equilíbrio e paz, levando sempre a luz a quem precisa. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, nosso espírito protetor, por mais esse momento aqui, unidos, congregados, sempre para o bem. Agradecemos ao Mestre Jesus, então, pelo milagre, pela proteção, por mais esse dia. E ao nosso patrão da casa, Francisco Valdomiro Lores, que traz luz a esse local, que traz um ponto de luz a esse bairro, e que todos recebam esta mesma luz, esse mesmo amparo e essa mesma proteção. Que assim seja, graças a Deus.